A deputada Beatriz Cerqueira chamou a atenção, e eu vou até pedir licença, presidente, para ficar sem máscara, porque pode ficar à vontade. Ela nos atrapalha um pouco, e aqui nós temos uma proteção acrílica, e o deputado Sávio Souza Cruz está muito bem protegido aqui, e além da distância que nós temos. A deputada Beatriz Cerqueira, como eu dizia, ela chamou a atenção, na primeira reunião dessa comissão, acerca de uma entrevista dada pela secretária de Educação, e eu não tinha visto, depois fui assistir. E confesso que eu fiquei muito assustado com a falta de conhecimento em relação à nossa Constituição, em relação àquilo que diz a lei do piso nesse Estado. Então, eu trouxe aqui a Constituição. Eu gostaria que alguém levasse para a secretária de Educação. É um presente meu para ela. E também para o governador do Estado. Deputado Sávio Souza Cruz, nós tivemos aqui na CPI da CEMIG a presença daquela empresa ESEC. A ESEC, que é uma empresa de headhunter, que faz consultoria para o Partido Novo e que elabora as provas daqueles que serão candidatos pelo Partido Novo. Me parece que na prova para o governador não tinha nenhuma pergunta sobre a Constituição estadual. Porque se tinha, ele deve ter errado todas, porque ele também não conhece diante da publicação que ele fez hoje pela manhã. O que eu queria dizer também é que eu professor Cleiton, eu ficaria extremamente constrangido se tivesse que vir aqui defender dono de locadora que está no interior do governo e que foi um dos maiores doadores de campanha do atual governador. É uma questão assim que me causa um certo constrangimento. No entanto, nós estamos falando de localiza, mas, pessoal, localiza é uma situação micro. Para os senhores e as senhoras terem ideia, nós temos uma rede de drogarias que tem 4 regimes especiais. 4. São 4 regimes especiais. Ela teve um lucro líquido de 2 bilhões e 300 milhões no ano de 2020 e pagou apenas 18 milhões em impostos. Enquanto o dono de uma drogaria no bairro, ele paga muito mais impostos proporcionais. Mas por quê? Essa drogaria está diretamente ligada a financiamentos de encontros, inclusive, do partido do governador. Então, é uma verdadeira festa de isenções tributárias e isenções fiscais. Voltando ao debate, eu queria lembrar aqui o parecer do Tribunal de Contas do processo 1098.501, que diz assim, que o pagamento do piso nacional do magistério e a sua atualização anual foram assegurados pela Lei número 11.738 de 2008. Por isso, diz o parecer do Tribunal de Contas, estão excepcionados da proibição de concessão de benefícios que impliquem aumento de despesa. O Tribunal de Contas está dizendo que o brilhante parecer do deputado Sávio Souza Cruz, ele tem sustentação por um parecer do órgão fiscalizador das contas públicas. Também há uma decisão interessante aqui que nós precisamos lembrar. O artigo 206 da Constituição da República de 88 deixa claro que houve uma opção do Constituinte em promover a valorização dos profissionais do magistério e da educação básica da rede pública. Trata-se de uma política de Estado que complementa os direitos sociais e fundamentais previstos no artigo 5º e 6º da mesma Constituição. Com todo respeito ao doutor Guilherme da Cunha, douto advogado, e tenho certeza que é um defensor do Estado Democrático de Direito, ele deve ter lido um jurista chamado Kelsen, que é um positivista conhecido, e o Kelsen, ele tem uma teoria que é chamada a teoria da hierarquia das normas. E na teoria da hierarquia das normas, o deputado Sargento Rodrigues, que é também alto conhecedor do direito, ele diz o seguinte, que há a supremacia da Constituição sobre quaisquer outras normas. O que nós estamos discutindo aqui é, primeiramente, para
Para a segurança pública, uma recomposição das perdas salariais. Para a saúde, o cumprimento do mínimo constitucional. Para a educação, o cumprimento do piso salarial que está na Constituição Federal, que está na lei do piso desde 2008 e que foi aprovada aqui de forma unânime, quase que unânime, por essa Assembleia Legislativa no ano de 2017. Então, nós estamos falando de uma questão de hierarquia das normas. Vale lembrar também que existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, e essa Lei de Responsabilidade Fiscal, que o governo tanto diz que precisa cumprir, ela está hierarquicamente, sob a ótica do Kelsen, abaixo do que diz a Constituição. O que me estranha é um governo que luta tanto para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, isso pelo menos no discurso, mas não luta para cumprir o piso da educação, que está na Constituição que o próprio Estado estabeleceu. Só que, pessoal, eu queria dizer que eu sou extremamente responsável com as contas públicas. Se vocês dissessem assim para mim, deputado professor Cleiton, lá em 2019, vamos cumprir a lei do piso? Eu diria para todos vocês, servidores, a quem eu tenho respeito, gente, vamos esperar um pouco. O momento não é favorável. No entanto, os números agora provam o contrário. Números, inclusive, que eu vou apresentar aqui, quero agradecer ao Sim Faz Fisco, que nos ajudou a fazer essas contas. São números públicos que, diga-se de passagem, nós não os tínhamos, porque o governo, que diz ser transparente, o tempo todo ficou segurando e soltou esses números depois do prazo, que era o prazo estabelecido pelo dia 31. Mas, uma vez tornados esses números públicos, deputado Sargento Rodrigues, a primeira mentira é que esses números destroem, é de que vai ter a geração de uma despesa de 9 bilhões a mais. 9 bilhões a mais seria se nós tivéssemos um aumento de 25% para todas as categorias de servidores. Os números aqui, e eu vou disponibilizá-los nas minhas redes sociais, são números apresentados pelo próprio governo do Estado, que demonstram que o impacto na folha salarial será menos da metade do que estão dizendo aí. Menos da metade do que estão dizendo. E também nós vamos mostrar aqui que a arrecadação é uma arrecadação recorde. E que o Estado tem dinheiro de sobra em caixa. Estamos diante de uma decisão de governo, uma decisão política. Vamos lá, então. Folha bruta de 2021, 40,13 bilhões. Folha líquida de 2021, 35,1 bilhões. A educação, ela gera 20% desse total. A Polícia Militar de Minas Gerais, 23% desse total. A Polícia Civil, via aqui a Aline, que está presente aqui, grande guerreira, 4,9%, Aline. A Rede FEMIG, 2,3%. Outras autarquias, 0,71%. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, 3,9%. Desse total, importante a gente ter esses números. A educação consome 8 bilhões dessa folha bruta, transformando o percentual em dados. Adicionados os 33% das emendas, nós teríamos um acréscimo de 2,64 bilhões. A Polícia Militar, deputado Sargento Rodrigues, consome 9,22 bilhões da folha bruta. Se nós adicionarmos o que está presente na emenda, defendida aqui pelo relatório do deputado Sávio Souza Cruz, o acréscimo será de 1,3 bilhão. O restante da segurança pública, mais a saúde, consomem juntos 11,81% da folha bruta. Com os 14% das emendas, um acréscimo de 660 milhões para a saúde e para as outras categorias da segurança que não fosse a Polícia Militar. Diferentemente do que diz o governo, o impacto das emendas, mesmo considerando a chamada folha bruta, como eu disse, seria quase a metade, portanto, 4,6 bilhões. Mas vamos lá. Considerando a folha líquida, que é efetivamente o que o governo gasta. Ao considerarmos os valores líquidos, teremos de acréscimos com as emendas. Educação,
2,31 bilhões. Polícia Militar, 1,2 bilhão. Restante da segurança mais a saúde, 478 milhões. Aí você pergunta, deputado professor Cleiton, de onde tirar esse dinheiro? Vamos lá? Se o governo não sabe, vamos ajudar. Aumento da receita de 7,5%, comparando o saldo de caixa em 7/4 de 2021 e 7/4 de 2022. Então, se nós pegarmos o que o governo arrecadou em abril do ano passado e o que arrecadou em abril desse ano, temos um aumento de 7,5%. Isso é uma série de fatores. O aumento do minério de ferro durante a pandemia, o aumento da arrecadação do ICMS, que está doendo no bolso de todo mundo. Vejam só, a previsão de chegarmos no final de 2022 com um aumento, pasmem, de 22% na receita. Essa é a previsão. Foi o que aconteceu no ano passado. O governo faz uma previsão de 119 bilhões de arrecadação e arrecada 139 bi. Hoje, deputado Sargento Rodrigues, a estimativa é que a arrecadação chega a 148 bilhões. Ou seja, o que o governo tem em caixa hoje, que aí nós vamos chegar aqui no número, representa 7 vezes mais o impacto das emendas defendidas pelo nobre relator Sávio Souza Cruz. Eu vou repetir, para ficar bem claro. O que o governo tem hoje em caixa, que é bom lembrar que no final do ano passado, o senhor governador do estado deu autorização à Secretaria da Fazenda para que recursos fossem utilizados em financiamentos, aliás, em fundos de investimento. Então está lá, é público. Fundo de investimento do Banco do Brasil, fundo de investimento do Itaú, fundo de investimento na Vale, compra de ações. É um decreto feito pelo governo. Hoje, o saldo na conta do Estado está aqui. Vou repetir, Aline. A Aline pediu para eu repetir. Vou repetir para que fique claro. Hoje, o que está no caixa do Estado representa 7 vezes mais aquilo que estão falando em impacto nas contas do governo. É preciso desmontar as fake news. Eu quero dizer, balanço de hoje. Hoje, uma continha, deputado Sargento Rodrigues, uma conta que foi feita aqui, aliás, uma consulta que foi feita no portal da transparência. Saldo em caixa hoje. Lembra que a gente ficava pedindo saldo? Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica. Está aqui, portal da transparência, deputado Sargento Rodrigues. Portal da transparência, deputada Beatriz. 31.214.635.066,60 reais. 31 bilhões. As contas que a gente faz é que esses recursos que foram alocados em fundo de investimento ultrapassa a casa dos 40 bilhões. Quem não quer valorizar o servidor não é a Assembleia, é o governo do Estado. Porque com esses dados aqui, era possível valorizar o serviço público. E aí, gente, eu tenho que ir na lógica. Vamos parar aqui. Vejam só, quem conhece a realidade do Estado sabe que os mais pobres são impactados exatamente pelo serviço público. Porque o servidor público bem remunerado, ele vai no comércio. Um servidor público bem remunerado, ele gasta na sua cidade, consequentemente na cidade, você tem condições ali de fazer com que o comércio aumente a quantidade de trabalhadores e profissionais contratados para atender a demanda de quem está gastando. Não existe na história recuperação econômica sem investimento público. E é isso que esse pessoal ainda não entendeu. Bom, para encerrar, deputado Sargento Rodrigues, a gente tem muita coisa para falar aqui. Mas eu quero dizer, vai estar público os números, nós provamos com números. Se o governo ainda insiste em contestar, que traga dados contrários, porque o que o próprio governo mostrou é que tem dinheiro para pagar, falta vontade política.